News of the Trump administration's nomination of the next Federal Reserve chair appears to be fueling, that is, a fresh sense of uncertainty in financial markets worldwide, and markets here in South Korea are no exception. Both the local bourse and the local currency surrendered much ground today. Our Park Chun-han reports. South Korea's benchmark Kospi saw a drop of over 5% on Monday amid heavy selling by foreign and institutional investors. E que comece 2026. Sim, tivemos o nosso primeiro crash do ano, com a bolsa da Coreia caindo cerca de 5% na madrugada de domingo para segunda. E apesar de ainda não ter feito impacto no Brasil, dependendo do que acontecer, isso pode eventualmente impactar sim as nossas bolsas locais. Kevin aqui, pessoal, e a gente vai falar um pouco sobre esse crash que aconteceu na Coreia e como isso pode se desenrolar e acabar afetando a gente de alguma forma. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês darem like, se inscreverem no canal. É muito importante vocês se inscreverem no canal. A gente faz esse tipo de conteúdo no time que acontece. Então, se você quiser pegar as coisas no time do mercado, acompanhar em tempo real o que pode desenrolar desse tipo de evento, você tem que se inscrever, ativar o sininho para receber o conteúdo em tempo hábil para poder saber o que vai acontecer. Então, vamos falar um pouco mais desse crash que aconteceu na Coreia do Sul, tá? E como que isso pode acabar afetando a nossa bolsa local. Primeiro, assim, foi uma queda relevante, tá? Se a gente olhar aqui, a bolsa fechou na mínima na Coreia do Sul. Foi uma queda de mais ou menos 5,5%. Então foi uma bela de um tombo, né? Agora, se a gente olhar desde o início do mês, né, do início desse ano, início do mês, a bolsa na Coreia do Sul já estava subindo cerca de 28%. É uma alta muito forte para esse início de ano. É muito fluxo indo para a Coreia do Sul. É uma das melhores bolsas do mundo. E mesmo depois dessa queda, não foi suficiente para acabar com esse cenário, né, de bull market na bolsa da Coreia do Sul. Então aí a pergunta é, ok, então a gente teve uma queda relevante, depois de uma alta muito forte, o quanto que isso e como que isso pode de alguma forma acabar impactando o Brasil, né? Porque no final do dia é isso que a gente quer saber, ninguém está comprado na bolsa da Coreia do Sul, eu imagino. Bom, a resposta mais simples é, todo esse movimento de alta global que a gente está vendo para mercados emergentes, que está ajudando o Brasil, que está ajudando a Coreia do Sul, é fluxo. É um fluxo de investidores estrangeiros alocando mais recursos nesse tipo de país. Então, quando você vê saída desses recursos lá da Coreia do Sul, isso pode acabar sim afetando o Brasil. Olha só como a gente é correlacionado de alguma forma com a Coreia do Sul, tá? Esses daqui são os índices, tá? O índice da Coreia do Sul, aqui em vermelho. E aí você tem o índice de mercados emergentes em verde e o EWZ, que é o índice do Brasil, em azul. Então olha só como eles andam parecidos, né? Deixa eu tirar aqui, deixar só o índice de mercados emergentes com a Coreia do Sul, ó, como eles são praticamente idênticos, né? E aí se você adiciona Brasil aqui, é bem parecido também. Então eles se movimentam de uma forma bem próxima, né? Você vê que inclusive aqui essa queda, ela foi parecida em todos os lugares. Então, sim, um impacto na Coreia do Sul, se as bolsas lá continuarem crashando, isso pode sim afetar as bolsas aqui no Brasil, tá? Porque você tem esse efeito de ter uma correlação muito forte entre mercados emergentes e Brasil, tá? E todo esse fluxo que está indo para a Coreia do Sul, ele é isso, ele é fluxo, não é necessariamente os fundamentos do país que melhoraram, tá? É muito de um fluxo de investidores estrangeiros. Olha só como que tá essa alta, esse aumento no fluxo para a bolsa da Coreia do Sul. Tá, inclusive os ETFs mais alavancados. Você teve uma explosão aqui de fluxo indo para lá e com certeza se a gente puxar esse tipo de fluxo também de investidores estrangeiros, de investidores de varejo para outras bolsas de mercados emergentes, a gente vai ver um fluxo parecido. Porque no final do dia, todo mundo saiu comprando tudo que era de mercado emergente, Brasil, Coreia do Sul, mesmo que você não tenha uma ligação direta em termos de fundamento, né? Porque isso é outro ponto. A Coreia do Sul não tem absolutamente nada a ver nos fundamentos com o Brasil, com o EWZ. O que tem no EWZ? Vale, Petro, bancos, Nubank, se a gente estiver falando de EWZ. É uma cesta de ações muito mais de setor financeiro e de commodities. E o que tem na Coreia do Sul, né? O que defende essa bolsa deles, esse ETF deles? Se a gente olhar aqui do EWY, né, que é o ETF da Coreia do Sul que se assemelha ao EWZ, olha só, 26%, ou seja, mais de um quarto desse ETF é só a Samsung, né, que é uma empresa de tecnologia. Se você juntar as duas primeiras aqui, você tem praticamente metade
do ETF da Coreia do Sul, né? Então a bolsa da Coreia do Sul é muito concentrada em duas empresas, né? Que é a Samsung e essa SK Hynix, né? A Samsung, a gente sabe, né, é uma fábrica de chips, de celulares, eletroeletrônicos, é uma empresa ligada ao setor de tecnologia, e essa SK Hynix também é uma empresa que produz memória RAM, enfim, outros servidores, outros processadores de computador, que de certa forma são sim utilizados para inteligência artificial, por exemplo, para construção de data centers. É uma empresa que entraria naquele segmento de semicondutores. E aí o restante da bolsa, aí sim você tem Hyundai, você tem esse KB Financial, que é um banco da Coreia do Sul, você tem esse Hanwha Aerospace, que é uma empresa de defesa aeroespacial da Coreia do Sul. Então você vê que é uma bolsa diversificada de uma maneira bem diferente da nossa, do EWZ. Então, apesar de você ter uma bolsa que é bem diferente em termos de fundamento, de peso do EWZ, a gente viu como elas andam parecidas, como elas têm andado parecidas, né, correlacionadas uma com a outra. Isso porque a gente está falando de fluxo, e o fluxo está indo para mercados emergentes. E enquanto esse fluxo continuar indo para mercados emergentes, a gente vai continuar andando junto com a Coreia do Sul. Quando esse fluxo parar, a gente também vai parar, provavelmente a gente vai corrigir junto. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho com o que está acontecendo na Coreia do Sul. Tá? E o que trigou, o que engatilhou toda essa queda, esse crash nas bolsas da Coreia do Sul? A nomeação do Kevin Warsh. A gente viu que isso impactou muito mercados emergentes, impactou muito esse fluxo que estava indo para essas bolsas e também metais, né, metálicas como um todo. Porque o mercado entrou nessa narrativa de que o Kevin Warsh ele vai ser extremamente hawkish. Ele é o banqueiro mais duro da história do planeta, né? Esse cara é o Paul Volcker, mas enfim, se criou essa narrativa. E a gente talvez tenha tido uma melhora até ao longo do dia. Se a gente olhar o EWY, né, que é o ETF da Coreia do Sul, ele melhorou bastante, tá, ao longo do dia, ao longo das negociações de hoje. Então se a gente olhar aqui, esse ETF ele abriu lá embaixo na mínima, né, e aí ele voltou a subir, fechando bem melhor ao longo do dia. Isso porque o Trump ele falou, gente, se o Kevin Warsh ele não fosse derrubar juros, eu não teria escolhido ele. E aí que o mercado começou a, sim, verdade, ele não vai ser tão duro quanto a gente imagina. E imagina essa conversa, né? Imagina como foi essa entrevista, porque obviamente o Trump entrevistou o Kevin Warsh antes dele escolher ele como chairman do Fed. Imagina como foi essa entrevista. O Trump chegou pro Kevin Warsh e falou assim, Kevin, não eu, o chairman. Kevin, a gente tem um problema muito grande com o fiscal americano, com a dívida. A gente está com a dívida muito alta. Eu estou pagando muito caro nesses juros da dívida. A gente tem um orçamento muito alto militar. Eu preciso manter Medicaid, Medicare. Eu não tenho dinheiro para mais nada. Eu preciso dar um jeito de pagar menos na dívida. Eu preciso derrubar juros para pagar menos na dívida. É por isso que eu quero juros mais baixos. E aí o Kevin Warsh parou, pensou e ele falou, Trump, Mr. President, você tá certo. A gente precisa derrubar esses juros. E essa é um pouco a visão do Kevin Warsh, na minha opinião. Ele acha e ele também quer derrubar esses juros. Ele quer jogar esses juros para baixo. Ele quer manter a economia aquecida, hot. Isso também ajuda a pagar a dívida dos Estados Unidos, porque tudo isso contribui para você ter esse fiscal melhor nos Estados Unidos. Juros mais baixos, economia rodando quente, economia andando forte, com desemprego baixo, isso vai ajudar aos Estados Unidos a arrecadar mais e a pagar mais barato por essa dívida, o que resolve, de certa forma, no longo prazo, o problema fiscal americano. Então eu acho que o Kevin Warsh ele tá sim nesse discurso. E aí você vai se perguntar, ok, mas e a inflação? O Kevin Warsh ele é conhecido por ser talvez a pessoa mais preocupada com a inflação entre todos os membros do Fed, entre todo mundo que a gente escuta falar. Todo o discurso dele é sempre sobre inflação e manter a inflação controlada. Como que isso se casa com uma inflação mais baixa? E aí que entra o pulo do gato. O Kevin Warsh ele não acredita que o que faz a inflação aparecer seja os juros baixos, seja uma economia aquecida. Ele acredita que a inflação ruim, a inflação ela vem por um gasto artificial do governo. É a impressão de dinheiro que faz com que essa inflação apareça. Então o Kevin Warsh ele provavelmente está pensando, eu vou manter os juros baixos, eu vou jogar esses juros lá embaixo, pagar menos na dívida, mas eu vou diminuir o balance sheet do Fed, ou seja, eu vou imprimir menos dinheiro, eu vou jogar dinheiro de forma artificialmente na economia
de uma forma muito mais reduzida. Não vou fazer isso, na verdade, né? Vou tentar, inclusive, estimular o governo a que não faça isso. Porque o que o Kevin Warsh acredita é todo esse estímulo artificial que você joga na economia gera distorções, gera essa inflação, gera essa diferença social entre os mais pobres e os mais ricos. Isso tudo se provém desse dinheiro artificial que os governos jogam dentro da economia. Então, provavelmente, o discurso do Kevin Warsh, a gente vai ver isso ao longo das próximas semanas, e esse casamento com o Trump vai se dar muito por juros mais baixos, ele vai defender, ele vai acabar acatando isso, com essa diminuição do balance sheet do Fed, com essa diminuição de impressão de dinheiro, com essa diminuição de aumento de gastos públicos, de um fiscal mais frouxo, e esse provavelmente vai ser o discurso do Kevin Warsh junto com o Trump. É isso que eu estou acreditando que vai acontecer aqui. Eu acho que os mercados enxergaram isso ao longo do dia, depois que o Trump falou que o Kevin Warsh ele vai baixar juros, é óbvio. Eu não escolheria alguém que não fosse fazer isso. E você teve essa melhora para ativos de risco como um todo, na abertura do dia e ao longo do dia. Mas, ao mesmo tempo, se você está tendo menos impressão de dinheiro, se você está tendo menos, se você está contraindo, né, a balança do Fed, isso significa menos liquidez. Então a gente pode continuar tendo uma economia aquecida, a gente pode ter juros mais baixos, mas talvez para ativos que dependam um pouco mais de liquidez, isso acabe sendo ruim. Então vamos ver como que essa bolsa lá na Coreia do Sul abre agora na madrugada. Vamos ver como ela fecha. Ela fechou na mínima ontem, mas você teve essa recuperação importante ao longo do dia no EWY, que é negociado nos Estados Unidos. E vamos ver, assim, a gente tem que tomar cuidado. Se a bolsa na Coreia continuar indo muito mal, é uma questão de tempo para isso acabar afetando o Brasil. Tá? Tenham certeza disso. A gente viu commodities como um todo hoje mais para baixo, mas acabou não afetando a bolsa local aqui como um todo, e você também teve essa melhora ao longo do dia mesmo na bolsa coreana. Então é importante a gente continuar acompanhando. O Kevin Warsh não vai ser esse cara tão duro quanto o mercado imagina. Ele vai estar preocupado do lado da inflação muito mais pelo lado da base monetária do que da questão da política monetária, dos juros em si. E a gente tem que continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos aqui, porque a Bolsa da Coreia, ela eventualmente pode sim fazer preço no Brasil se continuar tendo essa realização muito forte. É um sinal de saída de fluxo para mercados emergentes, que é tudo aquilo que a gente não quer ver agora. Ok? Fechado? Então, pessoal, é isso. De novo, se inscrevam no canal. Vocês têm que estar inscritos aqui, porque esse tipo de conteúdo ele vai sair em tempo real aqui junto com o mercado. Tá, então não adianta você ver o vídeo depois, você tem que ver na hora que sai, porque aí sim você vai conseguir saber melhor e tomar melhores decisões de como isso pode impactar ou não o mercado. Então se inscrevam no canal e ativem os sininhos para continuar recebendo esse conteúdo. Valeu e até mais!